E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente fazer um balanço individual dos jogadores do Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora que já decorremos aí 19 partidas na competição, coletivamente nós tivemos um desempenho mediano, né, que se torna mais decepcionante pelas últimas 5 rodadas sem vitória, mas são 24 pontos conquistados no primeiro turno, estamos 6 pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento e 8 pontos abaixo do primeiro time no G4. E quem acompanha as lives após cada partida sabe, eu sempre dou uma nota para os jogadores, né? Mas nessa temporada, finalmente, depois de alguns pedidos de vocês, eu resolvi fazer algo de mais produtivo com essas notas, que é planilhar as notas dos jogadores a cada partida do Campeonato Brasileiro para que a gente tenha uma média dos jogadores, né? Quem mais se destacou, quem menos se destacou, pelo menos aí falando da minha opinião, tá? Porque a nota ela é subjetiva. Ah, Emerson, e a sua nota vale o quê? Para efeitos práticos não vale absolutamente nada, tá? Mas é apenas uma forma de medir o desempenho dos atletas de acordo com a minha ótica, e aí vocês podem concordar, discordar, tá tudo certo. Mas a ideia desse vídeo é mostrar qual foi a média de cada um dos jogadores utilizados aí no Campeonato Brasileiro neste primeiro turno pelo Cruzeiro. Antes dos dados, aquela propaganda marota do nosso patrocinador querido Betfair, né, que é também patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar aí pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é mamão com açúcar. O valor que você investir até esses R$200 a Betfair dobra para você, né, se você botar 50, ela dá mais 50, se você botar 100, ela bota mais 100 e assim sucessivamente até R$200. Caso você não conheça esse universo das apostas esportivas e tenha interesse, eu te indico a começar pela Betfair, que é a única casa que efetivamente investe no Cruzeiro. E se você é cruzeirense e aposta com outro site, você tá vacilando feio, tá ramelando, melhore enquanto pessoa, tá? E sempre, hein, galera, apostar com responsabilidade porque é muito divertido. Começando com o goleiro Rafael Cabral, que ficou com uma média 6,5 com 18 jogos realizados nesse primeiro turno. Na média, o Rafael Cabral faz então um bom campeonato brasileiro, né? Mas eu gostaria de destacar, ele conseguiu ser o único jogador a ganhar uma nota 10 e uma nota 0, tá? A única nota 10 que eu dei para algum jogador do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foi pro Rafael Cabral na vitória sobre o São Paulo. E a nota 0 que ele recebeu foi na derrota pro Atlético, que ele tomou aquele gol inaceitável do Hulk do meio campo. O outro goleiro, Anderson, ficou com média 7 com apenas um jogo disputado. Nem tem muita coisa para falar sobre o Anderson, né? Só jogou a partida contra o Botafogo, foi muito pouco exigido e ele acabou sendo beneficiado aí por uma boa atuação coletiva do Cruzeiro, né? Como o Cruzeiro jogou muito bem, ele não foi tão testado assim e acabou tendo uma nota boa como todo mundo teve naquele dia. Na zaga, Lucas Oliveira ficou com média 5 em 13 partidas disputadas no Brasileirão. Entre os nossos zagueiros é a pior nota média, inclusive, né? O Lucas Oliveira, que atualmente está se recuperando de lesão, muito em breve estará de volta e veremos como o Pepa enxerga esse jogador, né? Se ele volta como titular ou volta como opção. O outro zagueiro, Luciano Castan, ficou com média 6,5. Ele disputou 18 partidas nesse primeiro turno. É inegável que o Castan faz um brasileiro melhor que a expectativa, até porque a nossa expectativa sobre ele era muito baixa, né? Acho que o Luciano Castan tem oscilado um pouco, mas na média faz sim um bom campeonato brasileiro. Assim como o Neres, que falhou na última rodada, mas tem média 7 em 9 partidas disputadas. Inclusive o Neres é o que tem a melhor média entre os zagueiros do Cruzeiro. É fato que ele jogou menos partidas que Oliveira e Castan. Se não fosse essa falha muito decisiva do Neres no jogo contra o Palmeiras, a média dele estaria ainda melhor. Mas faz sim um bom campeonato brasileiro, só precisa marcar o atacante, né, Neres? Não dá pra ficar marcando com o olho. O Reinaldo, que já deixou o Cruzeiro, é outro zagueiro que foi utilizado em 2 partidas e ficou com média 6,5. Foi muito pouco utilizado o Reinaldo, mas nas 2 partidas que ele atuou não comprometeu e enquanto ele esteve em campo o Cruzeiro não tomou gol, tá? Por isso que o Reinaldo acaba ficando com essa boa nota média, mas já seguiu o rumo dele lá pro Curitiba. Na lateral direita, o William jogou 18 partidas nesse primeiro turno e fechou com média 6,5. O William, que teve uma queda de desempenho durante esse Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que até o meio do primeiro turno o William possivelmente era o melhor lateral direito do Brasileirão.
deu uma osciladinha aí, agora infelizmente teve esse problema de lesão, esperamos que se recupere o mais rápido possível, porque tecnicamente é muito bom jogador e a média dele ficou muito boa. Outro lateral direito utilizado foi o Igor Formiga, que participou de 4 jogos no primeiro turno e fechou com uma média 4,5. O Formiga até fez um bom jogo contra o América, né? Deu assistência para um gol de cabeça do Gilberto, inclusive. O que derrubou muito a média dele foi aquela entrada contra o Fortaleza, que ele estava muito mal no jogo, entrou perdidaço, acabou já deixando o Cruzeiro, né? Foi jogar no futebol português. E para sua vaga veio Elibelton Palacios, que também jogou 4 partidas na lateral direita do Cruzeiro e a nota média está em 5,5. Os 2 primeiros jogos do Palacios eu achei que foram bem abaixo, as 2 últimas partidas ele já deu uma melhoradinha. É fato que esteve envolvido no lance da origem, da falta lá do gol do Palmeiras, mas no cômputo geral eu acho que o Palacios está tendo um início tímido, né? Não é um grande desempenho, mas vamos lembrar, gente, lateral é um jogador defensivo, o apoio é um plus, né? Um plus a mais, como diria o outro, tá? Então a gente tem que entender também qual é a característica do jogador. O Palacios não é um lateral de ultrapassagem a todo momento, de chegar na área, ficar cruzando toda hora. Ele não é esse cara. Vamos exigir dele o que ele pode entregar. Na lateral esquerda, o titular na maior parte do tempo foi Marlon, que ficou com uma média 6,25 em 18 jogos realizados. Assim como o William, eu acho que o Marlon também teve uma queda de desempenho durante o Campeonato Brasileiro. Ele começou muito bem, sendo aquele jogador super destacável nos desarmes, nas recuperações de bola, inclusive para quem joga cartola, né? Nas últimas rodadas caiu um pouco, não sei se é desgaste, acho que tem mais a ver com a falta de encaixe ali no ataque, né? Aquele entrosamento Marlon, Vital e Bruno Rodrigues acabou se perdendo porque o Vital caiu de rendimento, né? E o próprio Bruno Rodrigues também, e o Marlon acabou sucumbindo junto. Vamos ver se ele consegue se achar agora com as outras alternativas, Lucas Silva, Arthur Gomes, o próprio Bruno, enfim, a gente precisa dar um jeito de achar o melhor nível do Marlon de novo. E o Kaique ficou com a mesma média 6,25, mas tendo jogado apenas 2 partidas no Brasileiro. O jogo contra o Palmeiras foi muito pouco notável, né? Ele entrou na vaga do próprio Marlon ali no finalzinho, mas ele tinha jogado bem aquela partida contra o Vasco que a gente venceu lá em São Januário. É um jogador que pode ser utilizado, né? Especialmente se a comissão técnica identificar que o Marlon tá um pouco cansado, usa mais o Kaique, é um lateral esquerdo muito bom também. No meio-campo nós temos uma das maiores médias do Cruzeiro, hein? Richard, que jogou apenas 4 partidas no Brasileiro, ficou com 7,75. O que indica como esse cara estava jogando bem naquele início de Brasileiro, o Cruzeiro vencendo partidas, o Richard sendo uma peça muito importante. Infelizmente, as apostas do passado cobraram um preço no presente, né? Ele acabou deixando o elenco do Cruzeiro, foi parar lá na Turquia e agora vai se ver aí com a Justiça Desportiva o que vai acontecer com a vida dele. Mas estava nos ajudando muito e infelizmente deixou de ser uma opção. Richard jogou bem pelo Cruzeiro, mas foram só 6 partidas, considerando também Copa do Brasil. Outro com números destacáveis é o Lucas Silva, que em apenas 3 jogos com a camisa do Cruzeiro está com média 8. Os 2 primeiros jogos muito bons, a partida contra o Palmeiras nem tanto, mas ainda assim ele deixa o Wesley na cara do gol para perder a chance, né? Ótimo início do Lucas Silva com a camisa do Cruzeiro, que Deus conserve, continua assim, viu, Lucas? A gente precisa de você para qualificar o passe aí nesse meio campo. E vamos em frente, irmão, que o início foi ótimo, tem inclusive a maior nota média entre todos os jogadores, se a gente não fizer um recorte por número de partidas. O volante Ramiro ficou com média 7, tendo jogado 6 partidas aí no Campeonato Brasileiro. Muito boa a média do Ramiro também, né? Outro titular no time ideal do técnico Pepa, que acabou precisando sair do time por causa de lesão grave no joelho, não deve jogar mais na temporada, mas o Ramiro vinha fazendo um bom Campeonato Brasileiro, inclusive participando da construção de gols, e infelizmente perdemos esse atleta que eu questiono muito, não sou fã do Ramiro, mas que ele estava jogando bem, estava. Matheus Jussa também fechou o primeiro turno do Brasileiro com média 7 em 12 partidas realizadas. O Jussa que foi uma contratação muito questionada, ninguém gostou quando ele foi contratado, mas tem conseguido ser uma peça útil, especialmente pela ausência do Richard e o fato de outros atletas que o Pepa testou como primeiro volante terem muita dificuldade na recuperação de bola. O Jussa tem ajudado muito os zagueiros, tem conseguido boas
boas notas justamente por isso, mas é um jogador que, se a gente precisar do Jussa para criar jogadas, ele não vai conseguir entregar. Felipe Machado ficou com média 6, cravado em 18 jogos realizados aí nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. E aí é importante explicar um detalhe que vai acontecer com outros jogadores também. O Felipe Machado não jogou 18, ele jogou as 19 partidas do Campeonato Brasileiro. Acho inclusive que é o único atleta do Cruzeiro que participou de todos os jogos nesse primeiro turno de Brasileirão, mas na quarta rodada foi um jogo que ele entrou na reta final, aquela partida contra o Santos, e ele ficou sem nota. Justamente porque a entrada dele, na minha opinião, naquela live pelo menos, não gerou impacto na partida. Em vários casos eu deixei atletas sem nota num jogo. Quando o atleta fica sem nota, é como se ele não tivesse jogado, tá? Então a média do Machado foi considerada apenas sobre os 18 jogos que ele recebeu nota, entendeu? E a nota média dele mostra que é um jogador que, apesar das suas oscilações, acabou terminando de uma forma mediana. Por quê? O Machado fez bons jogos naquele início de Campeonato Brasileiro, uma partidaça contra o América, por exemplo. Ele deu 3 assistências, né? O principal garçom do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, inclusive, apesar dos pesares, o que mostra mais sobre os outros do que sobre ele, e por isso mesmo o Machado tem aí uma nota mediana, né? Ainda que boa parte da torcida pegue bastante no pé dele, eu também não sou o maior fã. Neto Moura, que já deixou o elenco do Cruzeiro, foi jogar no Mirassol, é outro que ficou com uma surpreendente média 6 em 11 partidas consideradas. Essa foi a média que mais me surpreendeu, tá? Eu tava esperando coisa pior do Neto Moura, porque o último recorte dele foi bem mais apagado, mas lá no início do Campeonato Brasileiro ele fez alguns bons jogos, inclusive entrando no segundo tempo, dando um pouco mais de volume ali pro meio campo do Cruzeiro, mas realmente foi um jogador que caiu muito de desempenho a ponto de ser emprestado para ir jogar a Série B pelo Mirassol. O volante Fernando Henrique entrou apenas em um jogo contra o Atlético Paranaense, mas acabou ficando sem nota, então não tem nada para falar sobre ele. E o Alisson ficou com média 5,5, tendo participado aí de 11 jogos nesse primeiro turno. É um jogador que eu gosto pra caramba, direto peço que ele tenha mais chances, que seja titular mais vezes, mas ele também tá precisando fazer mais por onde, né, seu Alisson? Acho, inclusive, que no encaixe de meio campo do Cruzeiro com 3 volantes, Jussa, Lucas Silva e o Alisson tem tudo para dar certo, mas depende do Pepa escalar e depende do Alisson render, né? Porque ele teve algumas oportunidades nesse primeiro turno e não agarrou. O Ian Lucas, assim como o Fernando Henrique, é outro volante que só entrou em uma partida no Campeonato Brasileiro, nos minutos finais contra o São Paulo, e ficou sem nota. Matheus Pereira ficou com média 7,5, mas aí vale destacar que ele só jogou 2 partidas pelo Brasileirão e só recebeu nota pelo jogo contra o Botafogo. Então a média do Matheus acaba sendo inflada, porque ele jogou muito bem contra o Botafogo, mas contra o Atlético Paranaense não teve tempo de ser notado em campo, né? Esperamos que a recuperação dele seja o mais breve possível, porque é um jogador que tecnicamente é o melhor que a gente tem no elenco e tem tudo para fazer a diferença. Então se recupera aí, irmão, se precisar de um joelho emprestado. O Matheus Vital ficou com nota regularmente 6,0 em 16 partidas no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Como eu já expliquei, a partida contra o Palmeiras, pelo Vital ter saído muito cedo e não ter recebido nota, ela não é considerada, né? E a média do Matheus Vital é outra muito impulsionada pelas boas partidas lá no início do Campeonato Brasileiro. Ele que deu uma caída durante o campeonato, oscilou bastante, né? E olha outra surpresinha do malandro aí, o meio atacante Nicão ficou com média 6 em 6 jogos realizados no Brasileirão. Aí você pode me dizer, mas Emerson, não faz sentido nenhum o Nicão ter essa média. Então, galera, ele jogou poucas partidas, a maioria delas, inclusive, entrando no segundo tempo. Teve até jogo que ele não recebeu nota justamente pelo pouco tempo em campo, né? Então é aquele negócio, assim, das poucas partidas que o Nicão jogou, ele não foi bem, não foi necessariamente mal também. E o que mais nos incomodou naquele início de Brasileirão é o fato do Nicão ter produzido muito pouco. Mas o que conta até positivamente para ele? Os jogos que ele foi titular pelo Cruzeiro, a gente venceu as partidas, né? No Campeonato Brasileiro e até um jogo da Copa do Brasil também. Então acaba que o Nicão teve notas um pouco mais positivas nos dias que o desempenho coletivo foi melhor e, consequentemente, eu estava de melhor humor. O Daniel Júnior é outro que ficou com média 6, com apenas
apenas um jogo considerado de nota. Foi a partida da 9ª rodada que o Daniel Júnior entrou bem no segundo tempo ali no clássico contra o Atlético, mas ele entrou bem no finalzinho do jogo, né, aos 40 do segundo tempo, nem teve tempo de fazer muita coisa, mas ele conseguiu gerar algum impacto na partida. Inclusive essa foi a média do Daniel Júnior, tá? Em 4 partidas no Campeonato Brasileiro, a média dele é de 5 minutos por partida. Então assim, aí a gente deve considerar um pouco a questão do Pepa também, né, que não deu para o jogador minutos o suficiente. Imagino que o Daniel Júnior não deve mostrar coisas boas no treinamento, por isso recebeu poucas oportunidades e mais recentemente teve também uma lesão muscular. O nobre Rafael Bilu teve boa média em 7,25 com apenas 2 partidas consideradas. E aí entra um pouco a questão do azar, né? Porque o Rafael Bilu participou de outros 2 jogos no Brasileiro que acabou ficando sem nota. Um deles foi a partida que ele foi titular pela primeira vez, jogando ali na ponta direita contra o Santos e saiu lesionado antes dos 10 minutos com a lesão no tendão de Aquiles. Rafael Bilu talvez seja reforço do Cruzeiro na reta final desse Campeonato Brasileiro, mas não dá pra cravar. Arthur Gomes é outro que jogou poucas partidas e tá com uma boa média, de 7 em 3 jogos. Estreia apoteótica do Arthur Gomes, 2 gols marcados contra o Furacão, né? Nota 9,5, que foi a segunda maior nota, abaixo só do 10 pro Rafael Cabral. Depois ele fez 2 jogos bem mais comuns, né? A última partida contra o Palmeiras achei que foi bem fraca, mas a média dele ainda é boa, média 7, e imagino que ele vai ser titular mais vezes no campeonato, espero que ele melhore essa média aí. O Robert, outro ponta que foi pouco utilizado, jogou apenas 2 partidas e ficou com média 6,5. O Robert entrou bem no segundo tempo do jogo contra o Vasco, na rodada seguinte foi titular contra o Coritiba, né? Aí teve uma atuação mais discreta e coletivamente o time não funcionou também. Jogou muito pouco, né? Mas das vezes que jogou, eu diria que ele não comprometeu, até quando a gente considera que é muito garoto, tem só 18 anos, tá começando sua trajetória ainda. E olha a surpresa, hein? Bruno Rodrigues, com 17 jogos no primeiro turno do Brasileiro, ficou com média 5. E é outro jogador que teve a média muito impactada pela sequência recente de partidas, né? O Bruno Rodrigues, até quando jogou ali como falso 9, caiu bastante de produção, mas tinha feito outros jogos abaixo também, perdendo algumas boas chances de gol. Então acaba que aquele bom início do Brasileiro, o Bruno Rodrigues foi o responsável por nos entregar alguns pontos nessa Série A, ele caiu um pouco de rendimento e essa média tão baixa me surpreendeu um pouco, né? Eu acho que o Bruno foi aquele jogador, uma no cravo, outra na ferradura, né? Ou ele foi bem no jogo, ou ele acabou indo bem abaixo e decepcionando a gente. O atacante Wesley, que também faz muita raiva na gente, em 16 partidas na Série A teve uma média 6. E nem eu sei explicar essa disparidade, né? 1 ponto percentual em média do Wesley pro Bruno Rodrigues, sendo que a produção efetiva deles foi muito parecida. Eu acho que tem a ver com o fato do Wesley conseguir participar melhor taticamente do jogo, o Wesley recupera mais bola, é um atacante que teve 2 notas 9, né, que puxaram a média dele pra cima, uma na vitória contra o Santos, que ele fez os 2 gols da vitória, e outro no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele faz um gol e dá uma assistência. E o Wesley normalmente ele faz partidas nota 5, nota 6, então acabou que a média dele ficou boa, apesar de ser o nosso atacante que mais perde chance clara de gol. O Stênio ficou com média 5,25 em 8 jogos considerados no Brasileirão. O Stênio que participou de outros 3 jogos que ficou sem nota, né, porque entrou ali no final das partidas, e ele foi titular em apenas 2 oportunidades aí na Série A com o Pepa. Nos últimos jogos não tem entrado, né, vamos ver qual vai ser o futuro desse jogador. Mas o Stênio é aquele cara que normalmente, até por entrar muito no final do jogo, ele fica com a nota 5, nota 6 e a média dele ficou nessa. O Paulo Vitor, que entrou em 4 jogos no Campeonato Brasileiro, é outro atacante que ficou com a média 5 cravada. O Paulo Vitor, que entrou bem naquele primeiro jogo contra o Vasco, depois entrou muito mal nos jogos contra Coritiba e contra Goiás, né? A última vez que ele pisou no campo contra o Botafogo foi razoável, então a média dele acabou ficando 5, que eu acho que é uma média que diz bem o que foi o ataque do Cruzeiro, né? Quase todo mundo ficou nessa média 5, que é muito abaixo do esperado. E o centroavante Gilberto, que participou de 17 jogos no Brasileirão, também ficou com média 5 nas minhas notas. Nessa hora eu acho que tem gente mordendo o cotovelo, me xingando, me mandando pra tudo quanto é lugar, mas foi a média, galera, tá? A média foi essa, né? O Gilberto teve um ou outro jogo que teve nota boa, a partida contra o América especialmente, contra o próprio Red Bull Bragantino, que ele perde um gol feito, mas também
consegue marcar um gol. O problema é que na maior parte dos jogos o Gilberto tem sido aquele atacante que nem recebe a chance de finalizar. A maioria dos gols que o Gilberto perdeu na cara foram na Copa do Brasil, principalmente naquele jogo contra o Náutico, né? Quando a gente olha pro Campeonato Brasileiro, o Gilberto não teve tantas chances assim, e aí eu acho que entra muito um problema dele, que é o posicionamento ruim. Ele raramente tá na zona de finalização, né? Ele tá saindo muito da área para tentar participar. Se ele ficar mais dentro da área, eu acho que corre o risco dele fazer um golzinho ou outro, nem que seja com a bola batendo nele. Rafael Elias, o papagaio, também teve média 5 em apenas 2 jogos realizados pelo Cruzeiro. É muito pouco pra gente tirar qualquer conclusão sobre o papagaio, tá? Mas nesses 2 jogos aí, as notas não foram boas, porque contra o Botafogo ele teve chances claras de gol e não conseguiu fazer, e na partida contra o Palmeiras foi uma atuação discreta do ataque do Cruzeiro como um todo, né? Ele não teve nenhuma oportunidade clara, até deu um chute de longe ali, mas o fato do Cruzeiro ter tomado um gol no final fez o meu humor azedar e todo mundo acabou tendo uma nota ruim. Por fim, Henrique Dourado, que foi a pior nota média do elenco do Cruzeiro. Em 9 partidas ele teve uma média 4. Aí a gente tem que dar os parabéns para Henrique Dourado, né, o ceifador da nossa alegria, que chegou a receber até uma nota 8 no jogo contra o América, que ele fez gol, mas na maior parte dos jogos realmente foi muito mal. Teve 2 partidas, inclusive, que eu deixei ele sem nota, porque entrou já no finalzinho. E o ceifador foi um dos que conseguiu ser agraciado com uma nota 0, né, na partida contra o Fortaleza, que ele entrou e perdeu uma chance debaixo da trave ali chutando por cima. O Lucas Oliveira também tomou uma nota 0 nesse mesmo jogo contra o Fortaleza por ter ido muito mal, especialmente na jogada do gol sofrido, né, o gol que decidiu a partida. E o Rafael Cabral ganhou uma nota 0, como eu já citei, no clássico contra o Atlético. Nota 10, só o próprio Rafael Cabral ganhou no jogo contra o São Paulo. A maior nota média então foi a do Lucas Silva, seguido de perto aí pelo Richard, mas ambos jogaram menos de 5 jogos pelo Cruzeiro, né? E se a gente fizer um recorte aí de atletas com pelo menos 10 partidas no Campeonato Brasileiro, ou seja, que jogaram mais da metade dos 19 jogos, o Matheus Jussa passa a liderar com uma média 7. E os jogadores que eu acho que a gente pode avaliar que foram bem no primeiro turno, né? Rafael Cabral, Castan, William, Marlon, enfim, o pessoal que passou de ano, digamos assim, que teve uma média acima de 6, foi principalmente mais a galera da defesa e até um volante, né? O pessoal do meio pra frente ficou devendo muito, não à toa o Cruzeiro tem um dos piores ataques aí do Brasileirão. E só pra reforçar mais uma vez, não sou dono da verdade, mas essa foi a média das notas que eu dei após cada jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ao final do segundo turno, né, terminando o Brasileirão, a gente faz um outro vídeo devidamente atualizado com todas as 38 rodadas. Se gostou do vídeo, eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários pra dizer aí onde você enxerga alguma distorção nessas notas, o que você concorda, discorda, e já deixando um outro questionamento, deixa aí o seu top 3, vamos colocar assim, top 3 os melhores jogadores para você nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Segundo turno começa nesse próximo final de semana, que a gente consiga vitória sobre o Corinthians, que seja a primeira de muitas vitórias nesse segundo turno, para a gente não correr nenhum risco de rebaixamento, tá? E aí a gente vai poder sonhar com coisa melhor. Por hoje é isso então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!